Boa noite, turma! Estamos iniciando aqui o 20º episódio do Lopescast. É isso aí, pessoal. 20º episódio, hein? Já comemora aí com a gente. E é isso aí. Nós estamos hoje com um convidado para o lado especial. Eliezer. E aí, pessoal, beleza? Aqui comigo também, Felipe Lopes, né? E, de fato, eu entendo que é super especial, não só a nossa presença, mas por ser o 20º episódio, né, Felipe? Para mim é muito gratificante isso. E aí, para você? Eliezer, e você falou isso agora, passou um filme na minha cabeça, porque a gente mora numa cidade do interior, pessoas do outro lado aí, do norte, nordeste, sul, sudeste, mandam mensagem pra gente, né, nas redes sociais, mas eu encontro muitas pessoas no nosso dia a dia aí, pô, que legal, o podcast tem me ajudado. O Luiz, que passou aqui com a gente, né, o jovem Luiz, falou, nossa, eu escuto vocês, né, eu vejo podcasts, tem ajudado aqui na minha empresa. E é isso que a gente quer, né? A gente quer fazer com que o conteúdo que você aprenda aqui, né, você leve para o teu campo de batalha, isto é, para o seu dia a dia, e você faça a sua empresa ser mais organizada, lucrativa, e o teu negócio rodar melhor de uma maneira geral, né? É isso aí. E para você comemorar junto conosco aqui, né? Já curte, comenta e compartilha hoje esse episódio que vai estar sensacional. E aí, Felipe, o que a gente vai falar hoje? Eu acho que a gente vai falar, a gente vai falar sobre um assunto que todo mundo deveria parar agora, né? Pegar um papel, uma caneta e anotar cada detalhe que a gente vai falar. Porque a gente vai falar sobre um assunto extremamente importante que, né, atinge 99,999% dos empresários, né, a vida corrida, né, a falta de tempo. E aí, Eliezer, será que os empresários, né, nós, seres humanos, nós sofremos com a falta de tempo ou a gente não sabe trabalhar com isso? Caraca, é uma das maiores dores aí que a gente ouve, né, aí com os clientes, até mesmo, né, antes da gente ter esse conhecimento da gestão do tempo, né, Felipe? A gente tinha essa dor, né? Tem às vezes até hoje, mas eu entendo que muito das pessoas, dos nossos ouvintes, telespectadores que estão nos acompanhando, também tem essa dor, né? Já deixa o seu comentário aqui para nós, se você também tem essa dor de gestão do tempo, né? Como que é seu planejamento, a sua rotina, é uma bagunça, você consegue se organizar? Felipe, mas e aí? Cara, o que é a gestão do tempo? Porque eu acho muito interessante que às vezes eu tô trabalhando ou às vezes eu acordo, eu vejo você lá, consegue levar seu filho para a escola, consegue ir para a academia, consegue atender os clientes e consegue estar aqui também fazendo podcast. Então a gente pegou 3 momentos aí, manhã, tarde e agora a parte da noite, para a gente poder comentar um pouco como que você consegue gerir tudo isso. Não só eu, como você também, né? Você atendeu hoje vários clientes e está aqui, né? Fazendo esse podcast. E a gente não abre mão de falar de fato, né? Aquilo que nós estamos vivenciando no nosso dia a dia. E eu tenho certeza que se as pessoas, né, elas colocarem em prática isso aqui, vai gerar resultado. Mas antes, Elias, antes de responder a tua pergunta, o que é gestão de tempo, o que eu faço para ter, né? Se eu posso dizer assim, um dia bem produtivo. Cara, eu passei muito tempo da minha vida sendo improdutivo. Eu trabalhava demais. Hoje a gente trabalha demais, né? Mas hoje eu não só trabalho muito, mas eu produzo muito. E antigamente, talvez 6, 7 anos atrás, eu trabalhava 14, 15, 16 horas por dia, mas sabe aquela sensação de chegar no final do dia e falar, nossa, poxa vida, eu não resolvi os problemas que eu deveria resolver? Né? E eu me senti uma merda, né? Eu falei, cara, alguma coisa está errado. E aí eu comecei, né? A gente vai, pesquisa estuda um livro, lê um livro, vai atrás de informação, de curso, compartilha, né? Com amigos, pô, o que você está fazendo, o que dá certo para você? A gente vai moldando empresários, né? Que têm sucesso, a rotina desses empresários. E hoje, para mim, gestão de tempo, né? Aquilo que eu consigo colocar no meu dia a dia, é você fazer mais do seu dia em menos tempo. Né? Para mim, gestão do tempo é você fazer mais em menos tempo. E aí a gente utiliza, né, várias técnicas que nós vamos falar aqui para que isso possa acontecer. Acontecer o quê? Levar meu filho na escola, depois ir para academia, depois ter 5 reuniões que eu tive hoje e tá aqui também fazendo esse podcast. Sucesso, cara. Isso aí é muito bom porque realmente a organização ela é importante, também a questão das prioridades. Como você mesmo disse, eu também estava atendendo clientes fora daqui
E me organizei, claro, para estar presente nesse momento, fazendo essa gravação para nós, né, e para quem está nos ouvindo, mas já tive a sensação que eu queria 48 horas num dia só. Né? Eu falei, pô, 24 é muito pouco para mim. Eu preciso de 48. E realmente, como você mesmo falou, Felipe, tinha dias que você trabalhava mais do que a média e realmente você falava assim, pô, mas parece que eu não fui produtivo, parece que eu não fiz. E aí vem essa sensação de, pô, por que que o dia não tem 48 horas, né? Tem 2 dias em um só. E aí a gente começa a buscar por conhecimento e aí a gente começa a entender, de fato, as prioridades. Porque às vezes a minha agenda, cara, era o seguinte, você enchia a sua agenda de atividade. Pô, exemplo, né? Acordar, escovar dente, tomar café da manhã. Pô, cara, você vai virar um cara que só vai ficar fazendo check e não vai resolver nada. Você vai patinar, na verdade. Então, de fato, a questão da organização na agenda, a questão de, pô, eu vou planejar a minha semana, né? No domingo, para iniciar a semana de uma maneira melhor e organizada. Isso aí é muito interessante. Por quê? Porque te dá uma visão ao longo da semana o que você faz e o que você deixa de fazer. E você não chega com a sensação no final do dia, né, na sua casa ou até mesmo no seu trabalho, com aquela sensação de improdutividade. Que isso acaba que eu entendo que pelo menos para mim pesava demais para mim. Então, eu chegava em casa, nossa, fui improdutivo. Aí eu queria acordar no outro dia mais cedo, sair mais tarde do trabalho, às vezes não fazer horário de almoço, para mim conseguir fazer mais coisa. E aí chegava de novo, no final do dia você se sentia improdutivo. Então, quando você começa a organizar, opa, isso aqui de fato eu consigo fazer, isso aqui eu vou delegar e etc. Né? A gente já está entrando numa das ferramentas, uma das metodologias aí, a matriz de Eisenhower. Mas eu entendo que é muito importante isso, Felipe. A gestão do tempo, a gente sempre fala, o ativo mais valioso que a gente tem é tempo. É mais do que dinheiro, né? Porque se você souber usar o seu tempo da melhor forma possível, você ganha o dinheiro que for, né? É isso. Eu falo para as pessoas, Eliezer, pô, né? Se você tivesse 24 milhões, 24 bilhões na sua conta bancária, o que você faria no dia seguinte? As pessoas, poxa, é muita grana, eu faria muita coisa. Eu falo, pois é, você tem, né? Que é as suas 24 horas. Você fazer diferente aquilo que, enfim, não deu para você fazer ontem, definir novas prioridades. A coisa mais importante que a gente tem é tempo. Tempo é dinheiro, né? As pessoas, quando elas nos contratam, muitas das pessoas, olha que interessante, elas sabem o que precisa ser feito, mas muitas nos contratam porque elas querem acelerar o seu tempo. Ou seja, fazer o que elas poderiam fazer sozinha, só que num tempo mais rápido, né? Mais curto. Ou seja, o resultado que a empresa levaria para gerar em 3, 5 anos, com a nossa ajuda leva em 6 meses, talvez em menos tempo, né? Contratar a gente de uma outra forma, né, é acelerar o crescimento. E a gente está falando sobre gestão de tempo. E uma coisa que todo mundo tem em comum é a quantidade de horas. Né? Todo mundo tem a mesma quantidade de horas, é 24 horas no dia. Só que o que nós fazemos com a quantidade de horas que nós temos, aí nós voltamos a ser diferente. Olha que interessante. Nós somos iguais na quantidade de horas que nós temos. Segundos, minutos, enfim. Mas nós voltamos a ser diferente na forma pela qual, né, nós administramos nossas horas. Por isso que existem pessoas que são tão produtivas e pessoas que são improdutivas. Pessoas que conseguem fazer em um dia 10 reuniões produtivas e pessoas que mal conseguem, né? Enfim, fazer uma atividade super simples na sua empresa, que é por falta de gestão de tempo. Né? E gestão de tempo, cara, quem não tem gestão de tempo, a gente vai falar sobre isso, já estamos falando, é deixar dinheiro aqui na mesa. É isso aí. E você que está nos assistindo aqui, já comenta. Como que é a sua agenda? Né? Você tem agenda, pelo menos, né? Você faz, você se organiza, você planeja suas atividades. Deixa aqui para nós seu comentário, para a gente saber, né? Poder conversar aí. Ô Felipe, e eu vejo o quão importante é, porque às vezes a pessoa tem um quebra-cabeça, como se fosse um quebra-cabeça ali, né? Que você acaba de tirar da caixinha e tá tudo embaralhado. E a gente já trazendo à tona aqui, né? A matriz de Eisenhower é uma das ferramentas, ela fala sobre
planejamento ali, né, sobre urgente, importante, sobre delegar essa atividade ou deletar, né? A gente tem esses 4 quadrantes. E eu entendo que a matriz, pelo menos para mim, foi muito importante. Por quê? Não estou comentando aqui para você já sair, né? Amanhã já começar a fazer sem conhecer. Estuda sobre ela, que você vai ver o quão importante ela é. Você vem, você lista as suas atividades e começa a entender, pô, beleza, eu hoje sou um líder, hoje eu sou um dono de empresa, será que eu tenho que ficar fazendo entrega? Será que é eu que tenho que colocar o lixo lá? A gente sabe que às vezes tem colaboradores que podem ajudar e você consegue sim focar para o que de fato é importante, para o que de fato vai levar a sua empresa mais longe, aonde vai trazer essa auto performance para dentro da empresa. Então, primeira coisa é você planejar, cara. Planejar a tua semana, eu sei que você faz. A gente faz o quê? Chega no domingo, pô, beleza. A gente senta, se organiza, vê o que vai acontecer. Por quê? Com esse planejamento, você não fica tapando o som com a peneira, né? Ah, pô, eu esqueci de fazer isso. Aí começa uma coisa que era importante, ela se torna urgente, né? Então, assim, tudo que vira urgente é porque não foi dada a devida atenção para ela. Então, a gente entende que ou é uma coisa muito fora da curva para se virar urgente, ou se virou urgente foi a falta de gestão sua. Então, eu entendo que, primeira coisa, cara, planeja e liste tudo que a gente tem que fazer, né? Você falou uma coisa legal. Você falou os 4 quadrantes aí, e de fato eu uso assim, né? Todos eles a gente acaba usando no nosso dia a dia. A gente sempre fala isso, né? A gente faz muitas coisas intuitivas. A gente não sabe por que a gente está fazendo. Mas quando você sabe o porquê que você está fazendo e como você tem que fazer, se torna poderoso em mãos. Eu sou uma pessoa, Eliezer, que eu gravo as coisas muito fácil na minha cabeça. Então, poxa, eu tenho 30 reuniões na semana. Cara, eu sei as 30 reuniões, eu sei o horário, eu sei o dia. E aí eu me pegava, né, 6, 7 anos atrás. Pô, cara, mas pra que eu vou anotar no papel? Eu sei. Né? Então, talvez alguém se conecte com a minha história. Pra que eu vou anotar numa agenda, num papel? Eu sei o que eu tenho que fazer, tá aqui. Mas aí vem a virada de chaves. Isso acabou me estressando demais, fisicamente. Eu desgastava muito com isso, porque eu tinha que repensar aquilo que eu ia fazer. Tava na minha cabeça, mas eu falava, cara... E aí teve um dia que me deu um branco e falei, cara, eu tô com Alzheimer, alguma coisa de errado. Mas não era, porque é muita coisa na cabeça e inevitavelmente a gente tem um robô, não é uma máquina, né? Que vai, pô, você aperta aqui e desliga aqui. Não é. Então, passa alguma coisa no meio do caminho e você acaba esquecendo. Eu falei, nossa, né, deixa eu começar a tirar aquilo que tá na minha cabeça e pôr no papel. Planejar, que nem você falou. E aí eu vou aos domingos lá, cara, planejo. A semana ela começa no domingo. E o que é o planejar? Pô, o que eu vou fazer na primeira hora da segunda-feira? Depois do almoço, o que eu vou fazer? Na terça-feira, o que eu vou fazer? Ah, mas Felipe, isso não acontece. Cara, e de fato, tudo que você anotou ali, de repente não aconteça mesmo. Mas você tem uma direção, você tem um norte, você não fica perdido. Então eu pego a minha agenda na segunda-feira, cara, hoje eu tenho que fazer isso, x, y, z. Pronto. O meu dia ali está definido. A gente fala que é o dia perfeito. Você desenhou o teu dia. Ter um dia perfeito não significa que não vai acontecer um imprevisto no meio do dia. Teu filho não vai cair no colégio, você vai ter que largar as coisas, ir para lá, deixar de fazer uma reunião, né, que é importante para definir outras prioridades, né, questão de saúde. Isso vai acontecer, mas você também tem que se preparar para essa coisa circunstancial que pode acontecer, né, essa coisa urgente que pode acontecer. Então, a virada de chave, para mim, e que me estressava muito, foi tirar as informações da cabeça e botar no papel. Pô, mas... eu sabia que eu tinha que fazer, mas tirar da minha cabeça e jogar para o papel fez com que eu economizasse energia. E o segundo ponto que você colocou dentro desses 4 quadrantes também, que é deletar, eu vou colocar a palavra deletar atrelado ao não. Eu era uma pessoa que eu falava muito sim. Isso desgasta a gente também. Ah, você pode fazer uma reunião hoje? Cara, posso. Ah, você pode vir aqui na minha empresa hoje? Posso. Ah, Felipe, minha esposa, você pode buscar o nosso filho na escola hoje que eu não posso? Posso. Eu falava posso para todo mundo. Cara, quando você está falando pode para todo mundo, eu posso estar falando não para você.
né? Está redefinindo outras prioridades. Então, quando eu comecei a planejar o meu dia, anotar na agenda aquilo que de fato eu ia fazer e aprender a dizer, não, cara, hoje eu não vou fazer isso, eu vou fazer isso aqui. Não, eu não vou fazer reunião, vou para academia, porque academia também é importante. Então, essas duas coisas foram uma virada de chave na minha vida que fez com que eu seja mais produtivo. E o que é produtividade? Eu consigo render muito mais em menos tempo hoje. Felipe, é interessante porque eu falo isso aí lá com o pessoal da empresa, com as meninas, e a gente teve, até a gente colocar isso em prática, teve um pouco de resistência, mas quando a gente colocou tanto a matriz quanto a agenda online, né? Então a gente trabalha tanto com a agenda física, que tem gente que gosta, e tem gente que gosta de trabalhar com a agenda do Outlook, com a agenda online. Show, tanto independente. O que acontece? O que a gente falava? Que o deletar, ele seria, por exemplo, a cabeça hoje, né? Eu falo, hoje não, né? Já há muito tempo, que ela não foi feita para ficar guardando coisas supérfluas. Então, por exemplo, eu tenho que. Hoje é quarta. Tenho que ir no mercado sábado comprar 2 laranjas. Pô, cara, você vai ficar. Aí você vai dormir. Nossa, sábado eu tenho que fazer isso. Sábado eu tenho que. Aí chega no sábado, você esqueceu. Aí o que a gente começou a fazer? Cara, isso aí é uma coisa que você pode deletar da sua mente, né? Então, peraí, eu vou deletar ela. Beleza, eu vou e anoto. Porque quando eu for no mercado, vai estar lá anotada. A tua cabeça não precisa ficar gastando energia, uma bateria aí, pra ficar lembrando disso, entendeu? Eu preciso ir comprar roupa no final de semana. Não, pô, anota ali, faz isso, né? E aí você começa a tirar esses obstáculos, né? Que seriam o quê? Você ficar procrastinando para começar a colocar. Então a gestão do tempo, ele vem muito por conta da agenda. E não tem como dar desculpas, tipo, eu não uso hoje. Porque, cara, você tem um celular. Então se você tem tempo de ficar mexendo em TikTok, Instagram e etc, pô, não é possível que você não consiga ir lá, consigo colocar na agenda, a agenda já faz todo o lembrete para você. Então hoje, cara, minha vida, vamos falar, ficou maravilhosa, né, com a agenda online. Então, pô, ela me lembra uma semana antes, um dia antes, do que eu tenho para fazer. Então, o que já está travado na minha agenda é o nosso podcast no dia tal. Então, com 2 dias antes, um dia antes, e no dia de manhã ela me lembra. Por que eu vou ter que ficar guardando que todo dia da gravação? É importante? Nossa, é muito importante. Porém, eu não preciso guardar se eu tenho uma ferramenta para fazer isso para mim. Então, eu não gasto uma bateria minha profissional, vamos falar, social minha aqui, para ficar gastando energia com isso. Então, e quando você falou do não, é muito interessante porque a gente começa a colocar alguns obstáculos, às vezes, para nós mesmos, que a gente fala, pô, peraí, a gestão do tempo já tentei, mas não dá certo. Aí a hora que você pega para ver, foi os treinamentos que a gente fez, todo o acompanhamento na empresa, aí a pessoa realmente, de fato, foi o que a gente falou no início. A pessoa tinha a folha do dia dela inteirinha ali, com horário agendado. Aí você ia ver o que era, pô, tinha apontar o lápis, ligar o computador. Tipo, são coisas supérfluas, aí não vai, você vai ficar gastar energia, né, com coisas que não vai fazer sentido. Perfeito. Então, pô, peraí, a primeira coisa, tira essas coisas supérfluas, entra na parte de deletar ou até mesmo delegar para você, que é empresário. Isso, então, começa a se tornar mais importante. Igual você falou, pô, eu faço 30 reuniões na semana, mas de fato todas vão ser produtivas? Será que você não consegue ou conversar às vezes por e-mail, por WhatsApp, ou às vezes você não consegue fazer uma reunião online, que isso já agiliza, né? E você consegue de fato focar no que é importante. Então, Felipe, eu vejo que alguns dos empresários que nós conhecemos começa a colocar muito obstáculo e começa a procrastinar. Pô, cara, mas eu não consigo fazer gestão do tempo na agenda porque eu não gosto de ficar escrevendo. Beleza, faz no celular, tá? Mas não gosto. Então, peraí, você tá auto-sabotando, né? Você tá auto-se sabotando se você não quer fazer isso. Beleza. Segunda, outra coisa que já aconteceu muito comigo, questão das interrupções, né, dos imprevistos. Então, fui lá, planejei minha agenda do dia todo, coisa mais linda. Pô, hoje eu vou fazer. Você acaba de fazer o negócio, aí chega um colaborador. Pô, Eliezer, precisa vir aqui ajudar para fazer isso. Cara, aí começa a aparecer um monte de coisa
Porque aí você fala, pô, peraí, parecia que o meu dia estava perfeito, né? Igual você comentou, e realmente não tá. Então, peraí, comece a se organizar, comece a falar com o time que tá com você, galera, ó, vamos fazer o seguinte, vamos começar a usar a matriz, vamos todo mundo começar a agenda. Para quê? Porque imprevistos vão ter, não tem como não ter. Mas espera aí, já estará mais organizado, porque você vai às vezes disponibilizar um tempo ali na sua agenda. 30 minutos de imprevisto na parte da manhã, 30 minutos de imprevisto na parte da tarde. Pô, você já começa a se organizar. Aí se torna uma coisa previsível e não imprevisível. Então você já está sabendo, né, o que pode vir a acontecer. Então isso começa a se tornar tangível. Você falou de delegar. Delegar é uma estratégia poderosa, né, no mundo empresarial para que você possa ser mais produtivo, te sobrar mais tempo, você pensar na tua empresa de forma estratégica e etc, etc, etc. Só que muitas pessoas, a grande maioria, fala assim, na minha empresa, bicho, isso aqui não é possível. Isso aqui eu não consigo fazer. Esse negócio aí é impossível. Só o pessoal que fala aí, mas é falácia. Não consigo fazer na minha empresa. Esse empresário que está nos escutando agora, tá? Está nos assistindo aqui, esse podcast. O que ele pode fazer? O que o Eliezer poderia falar para ele? Aprender a delegar as tarefas. Como? Como delegar? Como definir uma delegação onde ele pode pedir para alguém fazer? Para que ele possa, né, sobrar mais tempo para, enfim, gerir melhor o tempo dele com coisas de fato que traga resultado. Cara, o que eu vejo e faço de fato isso lá na empresa, a matriz é muito vivenciada lá dentro, a matriz de Eisenhower, então as meninas que trabalham conosco, então elas usam, já entendem o que é. Então assim, cara, a gente tem a parte de delegar e a parte de delargar. Primeira coisa, você tem que saber diferenciar o que é isso, né? Então, beleza. Delegar, eu vou pegar uma atividade que algum dos colaboradores saiba fazer ou até mesmo ele está em desenvolvimento para fazer. E o delargar é eu pegar, passar para um colaborador meu que ele não sabe fazer e esquecer. Então você volta para a autossabotagem. Você sabe que a pessoa não vai dar conta às vezes, mas era uma responsabilidade tua. Então, por exemplo, o que a gente tem lá? Então, às vezes a gente fez a entrega, tal, nota fiscal chegou, a gente tem a expedição. O que às vezes acontece? O vendedor que fala diretamente comigo, Eliezer, preciso saber se a entrega do fulano foi entregue. Beleza. Eu poderia muito bem entrar no sistema, olhar. Pô, peraí. A gente tem um grupo interno, time de expedição, o vendedor tal tá perguntando da nota tal, por favor, passa para ele as informações. Então, eu estou delegando essa atividade, onde o meu colaborador já sabe fazer, né? E ele vai ter uma vistoria, ele vai ter um acompanhamento meu. Então, beleza. Ele pega, já manda no grupo, a entrega do fulano foi entregue tal dia, recebido por tal dia, o horário tal. Eu só encaminho para o vendedor. Então, isso eu deleguei uma atividade. Mesma coisa, atender porta. Eu poderia muito bem atender a porta, né? Lá tem a loja interna, poderia muito bem vender. Mas, peraí, esse tempo que eu fico lá, eu poderia estar ter uma tomada de decisão mais assertiva. Uma promoção de um colaborador, fazendo uma reunião com um possível cliente, tomando decisões, peraí, para onde a empresa vai? Então, isso é delegar. Então, é você passar a atividade que é palpável também para o seu colaborador, que ele está em desenvolvimento ou que já sabe, e acompanhar, deu certo, não deu, e como as meninas já sabem, não conseguiu fazer, vem conversar comigo, vamos entender. Por quê? Porque da próxima vez já vai saber. Então, elas já sabem, elas já têm todo um cronograma. Chega o que eu tenho que fazer no dia. Então, hoje eu saí para viajar para visitar cliente, eu não tive nem... A empresa tá rodando lá. Aí, o que a gente pode ouvir, Felipe? Aí começa a entrar, né? Tanto a autossabotagem como a questão das desculpas, né? Mas tal coisa é só eu que faço. Então, peraí. Você tá abraçando tudo para você se você tem colaboradores que podem ajudar? Eliezer, só tem eu na minha empresa, é só eu. Então, peraí. Então, vamos se organizar. Aí entra de fato a agenda. Se você me estranha você não usar a sua agenda para organização. Beleza. Só para finalizar. Cara, e o delargar? Exemplo. Eu pego e falo assim, fulano,
Falo para as meninas, ó, o fulano tá pedindo a nota fiscal, quando a nota fiscal foi entregue. Beleza. E aí, passa 2 horas, o vendedor me manda mensagem de novo. Eliezer, cadê a informação? Eu preciso saber para mim visitar o cliente, supermercado. Opa, peraí. Aí eu vou, aí qual é a atitude muitas vezes do empresário? Chegar sendo muito agressivo, sendo muito reativo. Pô, por que você não mandou? Porque, opa, peraí, cadê o teu delegamento? Você delargou, jogou a atividade e não acompanhou para ver se estava sendo feito. Aí você acaba deixando de ser, na minha visão, performando bacana, porque você às vezes jogou, o teu colaborador teve uma dificuldade de buscar essa informação e ficou um pouco receoso de conversar contigo. Então, assim, tem que saber muito bem diferenciar o delargar do delegar. Você fazendo isso da maneira correta, cara, eu tenho certeza, Felipe, que vai ser muito assertivo para eles. E esse empresário, até chamar a câmera aqui, né, pra gente, porque é bem importante. Empresário, você que quer começar a delegar da maneira correta e fazer com que isso te sobre mais tempo e você seja mais produtivo no teu negócio, pare e faça uma ressignificação agora mesmo. O que eu estou fazendo na minha empresa que uma criança, que o meu filho poderia fazer, né? Sem muita ferramenta, sem muita estratégia. O que eu faço na minha empresa hoje que uma criança, um adolescente poderia fazer, sem muitas instruções. O Eliezer acabou de citar o exemplo. Pô, atender um cliente, né? Receber um cliente, fazer um café, telefone, né? Ir ao banco de repente, Perfeito. tá? Atividades que não vão gerar impacto na tua empresa por hora, né? Atividades que de fato uma criança poderia fazer e que você está fazendo. Você quer sentir no seu bolso? Faça as contas, tá? Se você não souber fazer as contas, pergunta pro seu contador quanto que é a hora, tá, de um funcionário seu. R$8, R$10, R$12. Agora, quanto que te custa a sua hora? Perfeito. 200, R$300? Então, você está se pagando muito para fazer muito pouco. Perfeito. Né? Você tocou num ponto, Felipe, que é, nossa, de suma importância. Isso já passou lá conosco. De falar assim, ó, deixa que eu vou fazer entrega de mercadoria que é mais barato, né? Eu sou dono, mas quanto que vale a minha hora? Né? Porque assim, aí se você ficar muito no operacional, você não vai ter o estratégico, você não vai ter o tático, que são de fato, vamos falar assim, o capitão, ó, o navio tem que ir para cá, tem que ir para lá. Então você tem que estar na parte estratégica. E às vezes você fala, eu vou fazer entrega, eu vou no banco, eu vou atender telefone, eu vou fazer o café. Cara, isso aí não cai a mão. Lógico que não cai, você não vai ter braço curto quando precisar. Porém, é o que você está falando. Você tem que saber qual é a tua hora. Então, se você gasta 8 horas para fazer entrega, quanto que é teu Prolabore? Vai lá, divide e vê. Ou será que se eu colocar um colaborador para fazer? Isso é uma coisa delegável, né? Você Exato. treina ali da forma que você quer o colaborador e pede para ele fazer isso. Tenho certeza que você vai começar a ter mais tempo, né? E o empresário vem com desculpinha, Eliezer, né? Depois que tudo que vem depois da vírgula, a pessoa está querendo se auto-justificar, né? Está se sabotando. Ela falou mais. Porque no meu negócio, no meu segmento, mais. Cara, você está querendo justificar uma coisa que é injustificável, né? Na sua empresa, se é só você hoje, está tudo bem. Você veja que se é necessário, contrata mais colaboradores. Não, Felipe, mas essas atividades da minha empresa já não sou mais eu que faço. Existe sim um funcionário que faz isso, que faz o cafezinho, que faz a limpeza, que vai ao banco. Tá, então já dá um passo além. Aquelas atividades que ainda você está fazendo, começa a treinar o seu colaborador, aquele colaborador que tem uma competência e vai aos poucos delegando. Eu preencho uma planilha financeira aqui. Cara, eu vou preencher com esse funcionário do meu lado. Amanhã eu estou preenchendo de terça e quinta e ele de segunda, quarta e sexta. Daqui 3 meses eu deleguei para ele. Né? Deleguei, ele está tendo resultado, eu estou acompanhando. Pô, te sobrou mais tempo para você pensar numa ferramenta melhor e olhar para os indicadores da tua empresa. Faz total sentido, Felipe. E levando para um macro agora, né, uma visão mais ampla. Esses dias eu fui na Jadlog,
né, aqui de Rio Pardo, fazer uma entrega, despachar uma mercadoria, porque é rota para mim vir embora. E aí eu parei, tinha um outro colega meu, que também é dono de empresa, deixando lá. Mas aí eu percebi que ele estava acelerado. Aí eu perguntei, falei, fulano, por que você tá nesse desespero, parceiro? Não, não, que eu tenho que fazer entrega aqui, vou correr, ainda eu tenho que voltar para a empresa para poder fazer mais algumas coisas. Aí, isso aí me veio uma reflexão. Enquanto você tá no teu operacional ali, né? Muitas vezes você não vê o estratégico. E isso impacta quando, às vezes, você fala, por que que a minha empresa não está crescendo? O porquê que a minha empresa não está tendo direção? Por que que não está faturando? E aí, lógico, você abre aí um nível de detalhamento extremo. E aí, quando você vai ver, aí entra de novo na gestão do tempo. O dono de empresa fala, mas eu vou fazer a entrega, eu vou atender o telefone, eu vou fazer o café. Então, esse tempo, tenho certeza que se você juntar... Nossa, vai pelo menos 1 hora você teria livre ali para onde minha empresa vai crescer, como que eu vou fazer o growth, né, a parte de marketing da minha empresa. Cara, outra coisa que eu vejo muita gente perdendo tempo, cara, questão de reunião, né? Vai decidir um negócio, reunião neles, e é reunião assim adoidado. E aí a hora que você sai da reunião, eu já presenciei. A gente vai marcar outra reunião para decidir o que estava sendo decidido porque não deu tempo. Você fala assim, cara, peraí, quanto que me custou essa reunião? Quantos colaboradores teve? É só você saber a hora de cada colaborador, valor de hora e somar. Opa, peraí, deu alguma definição? Avançamos, potencializamos no que a gente vai fazer? Cara, se não, você está perdendo dinheiro. Se a resposta for não, você está perdendo dinheiro. Gestão do tempo. Peraí, eu vou pegar quem que eu vou colocar? Essa pessoa precisa de fato estar aqui? Vou ter reunião de venda. Exemplo, vou colocar a pessoa que faz limpeza. Não que essa pessoa não tome decisão, tem empresas aí grandes que estão fazendo reuniões de portas abertas, porque às vezes a ideia dessa pessoa faz, mas mas são multinacionais, cara. Você que é o pequeno empresário, médio, às vezes não é. Você vai pegar a pessoa da limpeza para falar, às vezes, sobre vendas ou para falar sobre como pagar um colaborador. Não, peraí. Faz sentido. Não faz sentido. Faz sentido ela estar ali, ela vai ser improdutivo para ela. Perfeito. E aí você, às vezes, passa uma coisa que ela não está servindo, ela poderia estar sendo efetiva, né? Tendo alta performance e outra coisa. E, peraí, você está travando. Então, às vezes, tem 3, 4 reuniões do mesmo formato. Começa a precificar. Quanto que é a minha reunião? Né? E aí, Felipe, a gente entra numa outra técnica, né? Que é a técnica de Pomodoro, né? Que a gente usa, mas assim, ela é muito bacana e eu vejo que, para mim, também ela é efetiva, né? Ela traz uma ênfase maior. Como que funciona, né? Técnica de Pomodoro é falado que a cada 25 minutos de uma reunião, de alguma conversa que você tem, é interessante você parar um pouquinho, vai tomar uma água, vai no banheiro, dá uma espreguiçada. Por quê? Porque senão a mente está cansada e ela para de absorver. Com esses 5 minutos que você tem, peraí, você ativa novamente e aí você volta a ter uma absorção legal. Então, também existe essa técnica de Pomodoro. Eu já ouvi, Eliezer, mas a reunião é 1 hora, eu vou ter que parar 4 vezes? Não, aí vai de você com os seus colaboradores, se você vai ser mais efetivo. Posso trazer um exemplo nisso, Eliezer? Claro. Me lembrei agora, no que você trouxe. E depois eu queria falar um pouco sobre reunião também, que eu achei muito interessante que você tratou esse assunto. Mas isso que você falou da técnica Pomodoro, né, da gente fazer uma atividade, dar um breakout ali, um descanso, depois voltar, né? Uma vez, faz um tempo já, bastante tempo, eu fui num evento em Florianópolis, e aí, isso foi em 2010, 2012, faz bastante tempo mesmo, ficando velho já. E aí, tinha um americano lá, um professor de Harvard, que ele falava isso, que os fisiculturistas, né, era um evento sobre psicologia e tal, né, que os fisiculturistas, os fisiculturistas americanos, que chega um momento que o melhor treino deles é o descanso. Caraca.
o melhor treino dos fisiculturistas é o descanso. Ou seja, a gente entende que, pô, às vezes eu tenho que ir lá trabalhar das 6 da manhã às 10 da noite, fazer a coisa acontecer. Tô sendo improdutivo, tô agindo no automático, nem sei o que eu tô fazendo, né? Tô perdendo tempo ao extremo. Poderia estar descansando ali, revigorando energia para depois voltar. E os estudos científicos comprovaram isso, que os fisiculturistas, eles ficavam dias ali descansando, né? E eles treinavam mentalmente aquilo que eles tinham que fazer. E depois, quando eles iam levantar o peso, eles levantavam mais peso. Isso descansando. Então, olha que interessante. Pô, o descanso, ele revigora, né, teu físico, a tua energia, e faz você depois ter uma curva de aceleramento muito grande. Então, pô, você tá crescendo. Cara, descansa um pouquinho, né? Depois você dá um up. Né? O descanso é importante para você dar o up. Porque imagina se você, né, só botasse o tênis e sair para correr e não bebesse água. Né? Sem nem ter um fôlego. E realmente faz todo sentido, porque você consegue descansar a mente e com isso ter uma absorção depois maior. E até mesmo, a gente já comentou sobre o planejamento de visão. Pô, beleza, a gente falou sobre isso, vamos validar essa ideia, vamos ver. Então eu consigo ver ali, às vezes, a longo prazo, o que eu vou fazer, vou executar. Porque é o que você falou, às vezes a pessoa tá tão no automático, o empresário, que ele faz, chega no final do mês, eu não vi a cor do dinheiro, eu não tô conseguindo vender mais. Claro, de fato, assim, a gente tem outros quadrantes, né, outros fatores. Porém, se não tem gestão de tempo, como que você vai parar e vai olhar? Você falou de reunião. Cara, eu sou uma pessoa que eu faço... Enfim, meu trabalho é reunião, né? E o que faz uma reunião ser produtiva? Você estava falando e eu estava pensando em algumas coisas bem interessantes. Né? Ao mesmo tempo também que, pô, reunião toda hora enche o saco, né? Ninguém tem tempo para ficar fazendo reunião. Mas o que faz muitas reuniões que eu faço, porque, pô, parece que a gente é perfeito, a gente não é, a gente caga também, né? A gente faz coisa errada, né? Tem reuniões que não são produtivas. Mas você, né, ter um tema, uma pauta, objetividade, horário para começar, horário para terminar, cara, isso faz você ser produtivo nas suas reuniões. Isso não significa, porque tem gente que é bitolada também, né? Não posso conversar aqui que eu tenho uma reunião. Nossa, não posso conversar aqui com o meu cliente que eu tenho que fazer outra tarefa. Não pode ser uma coisa muito engessada, muito seco. Né? Você tem que viver a vida ali, né, descontraída. Mas você ter pauta, horário para começar, horário para terminar, aquilo que você vai falar, né, numa reunião, isso faz você ser produtivo também. Senão todo mundo começa a jogar conversa fora ali e fica uma hora conversando, né, sem um tema, sem um assunto específico e tá passando tempo. Né? Tá jogando conversa no ventilador. Perfeito, Felipe. Realmente é. Senão aí começa a trazer coisas que não vão dar sentido. Mas, e você, empresário? Empreendedor? Já, o que você tá achando? Comenta, curte aqui, né? Se não compartilhou ainda, já compartilha esse link aí pros seus chegados, que esse tema é muito importante, não só para a vida profissional, né? E sim para a vida pessoal também, né? Porque gestão do tempo, cara, agrega outros setores, outros pilares da vida. E sobre a reunião produtiva, Felipe, tenho certeza que se o empresário parar e começar a precificar quanto que é uma reunião dela, sendo que há estudos, cara, que a cada 3 reuniões, uma, de fato, você consegue colocar tudo em prática. Então, peraí, deixa eu começar a precificar. Descobre primeiro ali com o seu contador, ou até mesmo calcula, né? Qual é o custo que um colaborador tem de hora, e aí você faz, fiz uma reunião de 1 hora, beleza, quantas pessoas teve, e começa. Pô, a reunião 1, teve 4 pessoas, tal, exemplo. Ficou R$500 a reunião, beleza. O que você extraiu dessa reunião? Foi alguma coisa que você vai colocar em prática? E como você falou, cara, isso é de suma importância. A gente vai trazer, né, para um treinamento nosso, que é alguma das novidades que eu tinha te comentado, sobre um método, Midas é chamado, que é o método que eu criei, que a gente vai começar a falar. Cara, é você pautar. Antes de fazer a reunião, peraí, a primeira coisa, essa reunião é importante, né? E é o que você falou, você tem um tema, porque eu já vivenciei de chegar em reunião, galera, beleza, vamos falar disso, a pessoa...
Ah, é disso que vai falar? A pessoa nem saber do que vai ser falar. Aí a pessoa não se preparou. Aí a pessoa começa assim. Ah, exemplo, vou falar de reunião de vendas. Aí o vendedor chega, vai pegar relatório na hora. Pô, peraí, isso aí tem que ter todo um planejamento, porque senão, qual é o valor que eu tô deixando na mesa? Você entendeu? Então, a gestão do tempo é de mega importância. E são essas torneiras abertas que você acaba deixando dinheiro na mesa e você poderia estar usando essas pessoas para fazer outras coisas. E tempo, Eliezer, você falou lá atrás, mas passou de uma maneira muito discreta, e isso eu acho que é o que tem que ficar evidenciado no podcast de hoje, né? Gestão de tempo, eu falei que para mim, gestão de tempo é você fazer mais em menos tempo. E de uma maneira assim bem clara, é você definir prioridades, né? Prioridades. Tem gente que fala, poxa, eu não tenho tempo. Você tem tempo. É que você define outras prioridades. Ah, eu não tenho tempo de ir à academia. Você tem tempo de academia, que você não definiu a academia como prioridade. Ah, eu não tenho tempo para brincar com os meus filhos. É que você definiu não brincar com os seus filhos como prioridade. Ah, eu não tenho tempo para ter um lazer. Você definiu o lazer não ser uma prioridade para você, né? Então, tempo é prioridade. O que é prioridade para você? Né? Prioridade vem de priori, aquilo que é primário, né? Aquilo que é de mais importante. Né? Então, gestão de tempo é prioridade. E se você não conseguiu fazer aquilo de fato que você gostaria de fazer, é porque faltou você definir como prioridade aquilo. E é importante o não, né, Felipe? É o que você falou, a prioridade eu acho que tá ali. Se você não sabe dizer não, né? Porque às vezes você não diz o não para outra pessoa, mas você diz para você. Então, lógico, a gente não tá falando aqui assim, ó, você vai pegar, hoje você entra 7 horas da manhã e fala, não, hoje eu não vou trabalhar, vou pra academia. Não, cadê a gestão do tempo aí, né? Então, vamos lá. Pô, às vezes a pessoa pediu para você fazer uma coisa que tá totalmente fora do teu escopo, que, pô, se você entende que é supérfluo para você. Você vai falar, eu vou fazer só para ser bonzinho. Não, cara, a prioridade é começar a dizer não. E sim, eu preciso melhorar muito com isso ainda, eu vejo. Mas, cara, é libertador, tá? É assim, é libertador porque você fala, cara, agora eu tô começando a ver eu interior. Pô, eu quero estudar, às vezes, vai fazer isso pra mim, tem como? Não, cara, é o meu momento aqui. Depois, mas depois não serve. Então, meu amigo, eu não posso fazer pra você. Porque a gente eu já vi isso e eu já vivenciei isso, Felipe. Às vezes você tentar solucionar, né, o problema do outro. Aí você abraça isso para você resolver. Eu vou dar um exemplo que acontece muito, né? Que eu já vi. A transportadora vem trazer um material de embalagem e tal, chega faltando, chega variado, chega estragado. Aí a responsabilidade, muitas vezes, é da transportadora. Aí o que o cara da transportadora faz? Recebe a mercadoria aí, depois você vai falar com a transportadora, tal, fala com o fornecedor. Cara, você tá pegando o mico, o problema do cara da transportadora e pegando para você. Aí pensa, o tempo que você vai ficar no telefone, não só você, às vezes teu colaborador. Lembra, quanto que custa a hora para ficar em telefone? Aí às vezes, peraí, resolvendo isso. Aí muitas vezes, agora tem que vir retirar a mercadoria. Pô, cara, você tava lá no ato, você deixou para fazer para ser bonzinho com o motorista, né? Então, Felipe... Aliás, sabe um problema? Desculpe te atrapalhar aqui, muitos empresários, eu tô pensando na cabeça do empresário. O cara acorda cedo, né? Beleza, o cara deveria planejar lá atrás, né? No domingo, a semana dele. A semana, o dia, né? Planejou no domingo. Cara, mas aconteceu um monte de merda lá. Na segunda-feira à noite, planeja na terça-feira também, né? Vai ter alguns ajustes necessários. E quando a gente fala planejar, cara, é 2 minutinhos. É escrever ali o que você tem pra fazer no outro dia. Beleza, mas o cara acordou. Tá? Chegou na empresa. Cara, pepino atrás de pepino pra resolver que ele não tinha planejado. Apareceu coisas lá, né? Urgente, enfim. Esse cara, ele fica afobado, né? Nossa, e agora o que eu vou fazer? E aí ele não resolve nada. Ele vai pensando em um monte de coisa, vai pensando em um monte de problemas e não resolve nada. O que esse cara poderia fazer para... Eu não sei se é não se desesperar com isso, enfim, mas para o dia dele não ser barrado ali, né? Ele não atropelar o dia dele que ele planejou com aqueles problemas que apareceu logo pela manhã, na primeira hora do dia.
Felipe, uma coisa, a gente comentou já, mas o que eu vejo, uma coisa só se torna urgente quando não foi dada a devida atenção, quando ele era importante. Então você vai procrastinando, você vai jogando ele pra frente, né, dá a falta de prioridades, aí sim ele vai se tornar urgente. Exemplo, chegou na segunda-feira, cara, tudo que eu planejei não aconteceu. Então a primeira coisa que a gente precisa ver é quando eu digo organizar, é assim, pô, uma coisa realmente, tô sendo repetitivo, só se torna urgente porque não foi dada a devida atenção ali atrás. Beleza, enfim, passamos isso aí. Tô cheio de coisa agora pra fazer, não vou conseguir dar atenção. Primeira coisa, respira, seja efetivo no que você vai fazer. Peraí, isso eu consigo delegar, isso é eu que tenho que fazer, como tem que ser feito hoje. Então, tem uma listinha de prioridades para a gente pegar e, às vezes, entrando em outra ferramenta aqui que existe da gestão de tempo, é você fazer as priorizações do que você vai estar fazendo, né? Que é o quê, cara? Lista, né? Muitas vezes é o que você falou, o cara chega, nossa, é isso, é aquilo, tô desesperado. Não, vai com calma. Matriz Gucci, né? Gravidade, urgência, tendência, se continuar. Perfeito. Você começa a enumerar. Pô, peraí, então eu tenho, quebrou o caminhão, máquina parou, faltando embalagem. Pô, tudo isso é urgente, senão tua empresa não funciona. Mas espera aí, será que a embalagem, às vezes eu não consigo delegar para um colaborador e comprar? Será que o caminhão eu vou arrumar? Eu não sou mecânico, né? Então, peraí, eu tenho que terceirizar isso aqui, eu tenho que delegar, vou chamar um mecânico. Mas, pô, é você que tem que ligar? Será que outra pessoa não consegue ligar para o mecânico de confiança para fazer isso? Então, 2 deles que nós citamos, você já solucionou por aqui. Beleza, a máquina. Pô, a máquina não... Exemplo, só eu que mexo. Beleza, aí você foca no que você é bom. Vamos supor, empresário, eu vou fazer muito operacional. Beleza, vai lá. Então, antes disso, cara, é a questão que a gente entrou agora, a matriz de Gucci. É a questão da priorização. Pô, só tem eu na empresa, eu tenho que fazer tudo. Aí, volto a reforçar. Cara, cadê a organização? Entendeu? Porque, assim, a gente sabe que tem, às vezes, que acorda, assim, aqueles dias virado. Mas, pô, se eu tivesse feito, vamos lá, manutenção preventiva de caminhão, manutenção preventiva de máquina, pô, tenho certeza que ou seria previsível, né, ou também não iria acontecer. A gente teve um caso lá, cara, que eu vivenciei, foi assim, da água pro vinho. Sempre a câmera fria, nos dias que você mais precisava da boneca, né, vamos falar da câmera fria, ela se sobrecarregava e ela desligava porque esquentava o motor. E assim, você... Cara, precisa. Cara, a gente foi lá, encontrou uma empresa que faz a manutenção preventiva. Todo mês eles passam para olhar geral. Cara, já faz o quê? 1 ano e meio. Nunca mais se ouviu em falar que a câmera fria dá problema. Eliezer, que legal. Por que eu falei isso para você? Você explanou muito bem. Parabéns e... É isso mesmo. A gente falou aqui, né, a gente tem que tomar cuidado com a interpretação que o empresário vai ter. A gente falou que, né, eu vou usar, nem sei se existe uma metodologia que chama semáforo. Pô, para. Né, para, sinal vermelho. Para, deu um problema. Para e pensa. Pô, o que eu vou fazer? Antes de você ir, né, sinal verde lá, para. Pô, o que é prioridade, o que não é, o que eu posso fazer, o que eu não posso. Tem que tomar cuidado o empresário para ele não absorver tudo e ir fazendo. Só que da mesma forma, eu acho que quando acontece um problema, né, e vai acontecer, obviamente, né, vários problemões aí, diariamente, logo pela manhã, eu acho que o empresário tem que fazer é tomar decisão. E muitos não tomam. E quando eu falo tomar decisões, não significa você fazer tudo, mas é tomar decisões. Pô, senão eu percebo muito isso. Aconteceu um problema, nossa, deixa eu ver o que eu vou fazer. Aí ele vai, nossa, esse problema também, deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu vou postergando, me auto-sabotando, eu não vou concluindo uma atividade, né? Só para complementar, o que você está falando faz sentido, Felipe. E assim, a gente vê um outro auto-sabotador aqui, só eu sei fazer. É só eu que sei fazer. Não vou delegar para outra pessoa porque ela não sabe. E aí ele não faz nada. Não faz nada. É o que você falou, patina e tá no mesmo lugar, cara. E aí eu vejo as pessoas não tomando decisões. Né? Não significa que você tem que fazer, mas na maioria das vezes você toma a decisão. Então, pô, furou um pneu,
Você não vai trocar o pneu, você fala, olha, ô João, vai lá trocar o pneu pra mim. Pô, tomou decisão já? Não, depois a gente vê. Não, depois não. Vai lá e engole esse sapo logo no início. Mata esse leão de manhã. Porque se você não matar esse leão de manhã, à noite, à tarde vão ser 2 leões, porque vai aparecer um outro problema. Então vai lá, João, furou o pneu, arruma. Nossa, tem que fazer uma entrega. Putz, ô Fernando, você consegue lá fazer a entrega pra mim? Vai tomando decisão, vai resolvendo. Aquilo que cabe a você de fato, pô, você vai lá e faz. Mas tomar a decisão, apareceu o problema, não fique aflito. Pensa de fato o que é a prioridade, aquilo que você pode fazer, aquilo que você pode delegar, mas tome a decisão. Não fique paralisado, porque tem gente, né, aquela sensação de fuga, né? Tem gente que vê um leão, pô, fica paralisado. Ah, mas se eu correr, o leão vai me pegar. Eu sei que é difícil, mas, pô, corre, né? Quem sabe, né? O leão cansa ali para o meio do caminho. Mas corre, não fica paralisado. E assim, Felipe, tem um outro estudo que fala, cara, que as decisões mais difíceis, as atividades mais complexas, elas devem ser resolvidas, né, em busca da solução na parte da manhã. Aonde você chega com energia, onde você tem um autocontrole maior. Isso, perfeito. E às vezes é o que você está falando, o empresário vai postergando, e aí, quando ele volta no horário do almoço, a gente sabe que a produtividade cai, porque, pô, aquela questão de descanso e tudo mais, e aí ele fala, não vou fazer isso não, vou deixar para amanhã. Mas aí é o que você falou, às vezes aparece um outro imprevisto, junta com esse, pô, aí vira aquela bola de neve. Aí para você solucionar, meu amigo, aí é difícil. Aí é difícil. Então, para você que está nos ouvindo, é muito importante. Se não existe, agora vai existir essa metodologia que você criou de semáforo. Pois é. Né? Que, pô, peraí. Vamos entender o que apareceu. Pô, isso aqui, vermelho, urgente, amarelo, importante, e verde, pô, dá para fazer depois, não dá ali, circunstancial, né, Felipe? Então, a ideia é listar isso mesmo, é o que você falou. Parar de ver você como na primeira pessoa e ver como se fosse um videogame, em terceira pessoa. Pô, exato. O que eu posso fazer, aonde eu vou ser mais efetivo? E lógico, e eu vejo que assim, Felipe, ter a humildade de ensinar o teu colaborador, entendeu? Então assim, eu tenho que ser, imagina se, por exemplo, a gente está gravando, deu um problema na luz. Eu vou querer resolver? Pô, eu tenho que ser humilde e falar, cara, eu posso tentar ajudar, mas eu não sou a melhor pessoa. Por isso que a gente tem o nosso companheiro Jonatas aqui, para ele pegar, organizar tudo aqui e deixar o melhor cenário para nós. Então, opa, peraí, então, maravilha. Pô, Felipe, ó, não tem alguma coisa pra gente tomar. Pô, será que não tem uma pessoa que consegue? Então é a gente começar a olhar no macro. E saber também que você... Tá tudo bem se isso acontecer, que você também não vai dar conta de resolver todos os problemas daquele dia. E é normal, porque você é ser humano. Né? Tem uma passagem bíblica que vai falar isso, né? Os problemas de amanhã, né, serão resolvidos amanhã, alguma coisa assim. Não vou me recordar ao certo. Né? Amanhã terão seus próprios problemas. Pô, não deu para resolver hoje? Tá tudo bem, resolva amanhã. Tem clientes, né, que eu falo para eles, vai viajar, descansa um pouco, né? Ou seja, dá prioridade a lazer, família, né? Vai revigorar as energias. Felipe, mas cara, quando eu viajo vai acontecer um monte de problema. Eu falei, cara, se você estiver aqui também vai acontecer um monte de problema. Então assim, tendo problema fora da empresa, ou você permanecendo na empresa e tendo problema, cara, de qualquer forma vai ter problema. Sim. Então sai um pouco, descansa. Você não é o super-herói que vai resolver o problema da tua empresa e do mundo ali. Tá tudo bem, é normal. E é interessante você tocou nesse assunto, cara, quando traz... muitas vezes esse nível de conversa, eu entendo que o maior culpado, assim, vamos dizer, é o empresário da seguinte forma. Eu me pego muitas vezes assim, a gente conversando, a pessoa, eu gosto de fazer, é só eu que sei resolver. Pô, mas se você tem um colaborador, então você ainda não tem a capacidade de ensiná-lo a fazer do jeito que você gosta, de você treinar. É o que você falou, pô, o cara vai fazer a planilha, né? Nunca mexeu numa planilha, faz de terça e quinta. Eu acompanho ele segunda, quarta e sexta. Você vai começando a dar autonomia. Mas se você não ensinar, jamais que você vai largar o osso, entendeu? Exato. E assim, Felipe, tem muitos empresários que fazem, só eu que faço, ninguém vai para...
Então, realmente, além dele estar deixando dinheiro na mão, ele está deixando de ser improdutivo, porque ele poderia estar focando no, de fato, o que vai fazer a empresa dele progredir, o que vai fazer a empresa dele ser potencializada, né? Eliezer, acho que o que a gente está falando até agora é conteúdo prático, né, do campo de batalha, que o empresário pode vir aqui, pegar, colocar em prática e fazer a coisa acontecer. Eu acho que assim, é tudo prático, não existe lembra, tudo que vem depois da vírgula está tentando justificar uma coisa que é injustificável. Mas não existe mais, não existe porquê, não existe logo, não existe pois, não existe, tá? Vai lá e faça. Pra gente, chegando na reta final aqui, compartilha esse vídeo, comenta aí, vê o que você tá achando, deixa aí um tema para os próximos conteúdos. Mas assim, Eliezer, né, o que a gente poderia falar final, né, ou finalmente aí para os empresários? Cara, faça isso amanhã que vai dar certo e você vai começar, né, o seu dia vai render muito mais, você vai começar a ser mais organizado, mais produtivo, você vai conseguir de fato fazer mais dinheiro com isso, né? O que a gente poderia falar para o empresário? Felipe, a primeira coisa que eu tenho para falar é a organização. Se você não tem uma agenda, seja ela no papel ou seja ela online, cara, agenda. Você tem N tipos de agenda aí. Não é possível que você não vai ter agenda do Google, do Outlook ou do iPhone, etc. Então, a primeira coisa, começar a se organizar. E não só na empresa, né? Tem que ser também no seu pessoal. Outra dica que eu dou também, a gente tem outras ferramentas como o Trello, como o Notion também, né? O Trello é mais tranquilo de mexer, o Notion já é um pouco complexo, mas assim, são ferramentas para organizações. Então você tem um projeto, você tem atividade, você consegue organizar. Então assim, Felipe, para começar a colocar amanhã, essas duas coisas. Pô, a sua agenda, então se você não fez essa agenda ainda, cara, não coloca a vírgula e um mas depois. Não, já começa agora. Eu vou sentar, o que eu vou fazer para estar fazendo amanhã, depois, e aí você vai gerenciando. E dessa forma, você consegue se organizar. Você não vai conseguir fazer tudo num dia. Não, então a primeira coisa, eu vou organizar minha agenda. Tudo que tiver na minha cabeça, eu vou jogar para a agenda, eu vou ver o que é importante. E eu entendo que seria as outras duas ferramentas que nós citamos. Matriz de Eisenhower, né? Procurar, se não sabe, que é a matriz que a gente trabalha para saber o que é urgente, o que é importante, né? O que eu delego e o que eu deleto. E também a matriz de Gucci, que é sobre as prioridades que nós temos. Eu entendo que essas três coisas aí, né, de dever de casa, vamos falar, seria importante, mas o que eu ia pedir para priorizar é a agenda, cara. Se não tem, já baixa, já usa a agenda do seu calendário, tá? Aliás, você deu uma aula aí, né? Aliás, é PhD em gestão de tempo. Pessoal, minha dica para você, assim como eu vou falar novamente, assista, tá, esse podcast, vai anotando, né? Preciso definir prioridade. O que é prioridade para mim? Buscar meu filho no colégio é prioridade? Larga o que você está fazendo e vai buscar seu filho no colégio. O que é prioridade para você? Resolver, fazer aquela reunião de manhã, vai lá e faça. Não fique postergando. Defina prioridades. Definir prioridades é você falar não para outras coisas, né? E não é fácil, é difícil, mas você precisa, e é libertador, tá? Quando você fala, poxa, não vou fazer isso e vou fazer isso, é libertador, tá? Você tá se livrando aí de uma coisa que te prende aí. E isso por si só já vai fazer com que você tenha mais resultado. Então minha dica é: defina prioridades. E aquilo que é prioridade para você pode ser que não seja prioridade para mim. Eita. Tá? Os chineses lá, tem um livro, né, de um grande ACO da GE por muito tempo, um americano, e ele falava que ele tinha... Olha, é interessante isso para finalizar, olha que bacana. Sim. Ele tinha 2 funcionários, 2 diretores. Um dos diretores foi ser promovido e, né, você tem que se abdicar de um monte de coisa, de família, filho, e, né, não tem nada de errado, é escolha, né, prioridade. Sim. E a pessoa não quis, né, mudar para um outro país, para uma outra cidade, porque família era importante para ela, já estava situado. E ali foi bem explícito para ela: olha, você não vai ter uma outra oportunidade dessa. Não, para mim tá tudo bem. Por quê? Era prioridade para ela a família. Ela já estava situada naquele país, naquela cidade, tá tudo bem. E aí veio uma chinesa trabalhar nos Estados Unidos, uma das empresas da GE, né? E aí nesse livro ele fala justamente sobre isso.
A moça tinha tinha uma família também, um esposo, né, tinha filhos. Cara, só que ela trabalhava das 7 da manhã até as 6 da tarde, ia para casa, jantava, né, e voltava para a empresa, ficava até 10, 11 horas da noite. A gente não tá falando se isso é certo ou errado, Sim. tá? Mas é prioridade para ela, porque ela queria crescer na empresa e essa pessoa cresceu, né? Então, assim, o que é prioridade para você, de repente não é prioridade para mim, né? O que é prioridade para outras pessoas, de repente não seja para você, né? Você, mais do que ninguém, que tem que definir aonde você quer chegar. E aí você define as prioridades que vão levar você a chegar nesse né, objetivo maior teu. Sucesso, é isso aí. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse episódio de hoje? Já comemora aí com a gente, né? 20º episódio, né, Felipe? Tô super feliz com isso. Já curte, comenta aqui também o que vocês acharam e compartilha aí, fechou? Valeu, pessoal. Valeu. Muito obrigado. Valeu, galera. Até a próxima quinta-feira. Abraço. Abraço. Tchau, tchau.